Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Alegria, nós podemos louvar ao nosso Deus e ter essa certeza, que Ele é o nosso Deus protetor e que Ele está no nosso meio. Que Deus possa abençoar o seu coração, a sua semana seja muito abençoada no nome de Jesus. Quero convidar você a ficar em pé em reverência à palavra de Deus. Abra a sua Bíblia no Salmo de número 138. Salmo 138. É um salmo de Davi, e diz o seguinte: render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força da minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes, os soberbos ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida, estende a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. O que a mim me diz respeito, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Feche os olhos e vamos orar. Pai querido, nós louvamos, exaltamos o teu nome. Senhor, temos a certeza que o Senhor habita no meio dos nossos louvores. Fizemos isso de coração, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Deus, o Deus presente nas nossas vidas, um Deus amoroso, um Deus que ouve o nosso clamor, como diz a tua palavra. E nós estamos neste lugar, Senhor, para ouvir a tua voz. Fala ao nosso coração. Deus querido, nós pedimos neste momento, e eu lhe peço pela minha vida, para que o Senhor esteja me dando a sabedoria, a graça e a unção que eu necessito para transmitir a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, fala, meu Pai, fala a cada vida que está aqui nessa noite, que o Senhor esteja agindo no nosso meio, como o Senhor sempre faz. Tu és um Deus que habita no nosso meio, que age nas nossas vidas. Portanto, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja falando a cada um de nós. Eu repreendo deste ambiente todo espírito maligno, Senhor, que tente tirar a nossa concentração na tua palavra, que tente nos distrair, que tente, Senhor, trazer divisão na nossa mente, discórdia na nossa mente. Nós repreendemos no nome de Jesus e lhe pedimos, ó Pai, abençoa-nos, pois nós pedimos isto no nome grande e maravilhoso de Jesus Cristo, amém. Amém, você pode se sentar. O Salmo 138, como eu falei, é um salmo de Davi, e um salmo onde nós vemos Davi fazendo o que ele mais sabia fazer, e que ele, em todos os salmos que ele escreve, em toda a palavra de Deus, quando nós vemos, e nós vimos aqui, a pastora Jorge até lendo sobre uma palavra de Davi, ali quando ia construir o templo, a exaltação que ele faz a Deus, nos versículos anteriores daquele que ela leu, do 17, quando você pega do versículo 10, é uma oração de Davi, onde ele exalta a Deus de todas as formas. Ele fala: Senhor, o Senhor é dono de todas as coisas, o Senhor tem todo o poder, a glória pertence ao Senhor, o Senhor é o Deus justo, o Senhor é o Deus verdadeiro. E nós vemos Davi, no início desse salmo, número 138, exatamente fazer isso. Ele exalta, ele louva a Deus, ele engrandece o nome de Deus, como nós vemos em todo o tempo, quando cantamos músicas que são referências de salmo. Nós cantamos aqui, o Salmo 27 hoje, por exemplo: o Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei? Nós vemos que
o tempo todo que esses salmos são escritos, né? Davi, especialmente Davi, quando ele escreve, a primeira coisa que ele faz é exaltar o nome do Senhor. E por isso é importante, ao vir ao culto, nós temos duas partes no culto, que são essenciais para a nossa vida. A primeira parte é onde nós louvamos a Deus. É como se nós estivéssemos fazendo carinho em Deus. É como se nós estivéssemos, e nós estamos fazendo isso, demonstrando o nosso amor a Deus. E aqui no Salmo 138 nós vemos exatamente isso. Davi tendo uma relação de amor com Deus. Uma relação de amor com Deus. Ele, a princípio, ele exalta o nome de Deus, reverencia o nome de Deus, e quando nós temos uma relação de amor com uma pessoa, seja pai com filho, esposa, às vezes até amigo, a primeira coisa que nós fazemos são os elogios, são as palavras agradáveis, são palavras que demonstram que nós apreciamos estar na presença dessas pessoas. E é assim que Davi faz na sua relação de amor. E por isso, quando nós estamos aqui no culto, essa primeira parte do culto, onde nós estamos louvando a Deus, nós estamos dizendo para Ele exatamente isso: Senhor, eu te amo de todo o meu coração, Tu és a razão da minha existência, sem o Senhor eu não conseguiria viver. Por isso é importante nós cultuarmos a Deus, não só estarmos aqui para ouvir a palavra de Deus, sermos abençoados através da palavra de Deus, mas também nós louvarmos o nosso Deus. A nossa vida tem que ser um cântico de amor ao nosso Deus. Ao levantarmos pela manhã, nós devemos reverenciá-lo, louvando. Eu creio que a vida de Davi, assim, pelo que nós vemos, né? Ele é chamado homem segundo o coração de Deus, mas a gente olha para Davi e vê tanto defeito, tantos erros cometidos, ao ponto que Deus falou: olha, você é um homem de sangue, um homem de guerra, você não vai poder construir o meu templo, seu filho vai construir, mas você não vai construir, porque havia algumas coisas em Davi, que a gente olha e vê que são erros cometidos ao longo da sua história, mas a paixão que ele transmite através das suas palavras para Deus, demonstra que ele amava a esse Deus de todo o seu coração, e ele nos ensina. Talvez Davi seja a figura que mais nos ensina em toda a palavra a louvar a Deus. Nós vemos homens maravilhosos de Deus, pessoas que tinham caráter, né, um caráter de Deus, como Daniel, como José, que deram bons exemplos para a gente, mas Davi é o exemplo dessa relação de amor, de adoração, de carinho, de respeito a Deus, de reverência a Deus. Ele é a expressão. Isso nos traz uma grande admiração, e nós precisamos aprender com Davi, porque é preciso nessa relação de amor, a primeira coisa é entender, né? Quem é Deus? O Deus grande que nós temos, um Deus tão amoroso, que nos deu seu Filho a morrer na cruz do Calvário. Mas nós, nessa relação aqui, nós vemos algumas coisas que vêm da parte de Deus, atitudes de amor de Deus para com as nossas vidas, que nesse salmo Davi expressa, né? E que nós temos que entender que são realidades. Quando nós amamos a Deus de todo o nosso coração, o reverenciamos, demonstramos o nosso amor, nós temos a certeza que o nosso amor é falho, como era falho o amor de Davi, que muitas vezes erra, mas o amor de Deus, ele é perfeito, e Davi demonstra algumas atitudes de amor de Deus para com as nossas vidas, e eu queria falar de algumas dessas atitudes que são importantes para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para nós pensarmos sempre dessa relação de amor que nós temos que ter com o nosso Deus, e o nosso Deus tem para com cada um de nós. E eu vou falar um pouco sobre essa questão nessa noite. E a primeira coisa que nós vemos dessa relação de amor, e que tem que existir em qualquer relacionamento, que exista amor, é
que Davi expressa aqui é que Deus ouve o nosso clamor. Nós temos um Deus que é tão grande, tão poderoso, tão especial, e Ele, na sua grandeza, Ele se importa em ouvir o meu clamor e o seu clamor. Se nós clamarmos ao mesmo tempo, Ele vai ouvir o nosso clamor. Se todas as pessoas da terra clamarem ao mesmo tempo, Ele vai ouvir. No versículo 3, ele diz o seguinte: no dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. No dia em que eu clamei, nós não temos um Deus que nos abandonou e nos deixou aqui na terra e falou: olha, você está por sua conta na terra. Não é assim que o nosso Deus, mas Ele ouve cada uma das vezes que nós clamamos na sua presença. O versículo 6 ainda diz o seguinte, aqui do Salmo: embora o Senhor seja excelso, olha o que Davi está dizendo, embora o Senhor seja excelso, atenta para o humilde, mas o soberbo conhece de longe. Quando nós nos humilhamos diante de Deus, Deus, Ele atenta para o nosso clamor. Nós vemos em toda a palavra de Deus, quando Jesus passou nessa terra, um Jesus Cristo que ouvia as pessoas, que tinha compaixão das pessoas. Nós vemos o exemplo do cego Bartimeu, quando ele clamava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus Cristo estava indo, acabando de atravessar Jericó, mas ele para, porque um cego, alguém que precisava, alguém que tinha uma necessidade, alguém que estava atormentado, alguém que estava aflito, clamou por Jesus. E todas as vezes que nós clamamos diante do nosso Deus, Ele ouve o nosso clamor, Ele está atento ao nosso clamor. Não tem uma só vez, né, que alguém não clamou por Jesus, que Jesus Cristo não parou para ouvir aquela pessoa. Jairo, quando a sua filha estava quase morta, ele chega diante de Jesus e pede para que Jesus vá até a sua casa. E Jesus Cristo, ao acompanhar a sua vida, vendo o clamor que ele tinha no coração, a aflição que ele passava, ele sabia que ele já tinha recorrido a todos os recursos que ele podia. Ele era o chefe da sinagoga, certamente um homem que tinha dinheiro, mas o dinheiro não podia fazer mais nada pela sua filha, mas ele clama a Jesus. Enquanto Jesus Cristo está indo até a casa de Jairo, uma mulher clama no seu coração, a mulher do fluxo de sangue. Ela não abre a sua boca, mas ela fala no seu interior: se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. Era um clamor da sua alma. Ela sabia que ela precisava de algo especial, e ela precisava que Jesus Cristo atentasse, e às vezes ela não abriu sua boca, como muitas vezes a gente está aqui, na nossa aflição, não abrimos a nossa boca para ninguém ouvir, mas Jesus Cristo, que conhece o nosso coração, está ouvindo cada um dos nossos clamores. Então clame diante de Deus. Deus é um Deus amoroso, Ele ouve sempre, sempre ouvirá a nossa oração. Não importa a sua situação, pode ser a situação mais difícil, mas se você clamar diante de Deus, Ele certamente vai ouvir o seu clamor. Deus, Ele quer essa relação conosco, Ele tem prazer nessa relação conosco. Ele veio nessa terra, Jesus Cristo veio nessa terra para demonstrar exatamente isso, aquilo que Davi clamava a Deus, o Deus invisível, o Deus se tornou visível em carne através de Jesus, para demonstrar exatamente que Ele ouve o clamor daqueles que clamam diante da sua presença. E Jesus Cristo está aqui, hoje, não mais em carne, mas Ele está à direita de Deus Pai. A palavra de Deus nos diz que Ele é o nosso advogado, e quando nós clamamos diante da Tua presença, Ele ouve
o nosso clamor. Então clame diante de Deus, tenha essa certeza no seu coração, que Jesus Cristo te ama, e Ele tem prazer em ouvir o seu clamor. Não duvide jamais desse amor, porque Davi não duvidava. Davi tinha no seu coração: se eu clamar, no dia em que eu clamei, tu me acudiste. E esse talvez seja o dia de você clamar diante de Deus, pela sua necessidade, pela aquela situação que tanto tem atormentado a sua história, a sua vida, e certamente Deus vai olhar para o seu clamor. Segunda atitude que nós vemos aqui, e que Davi fala de forma clara para a gente, é que ele se importa com o que nos diz respeito. No versículo 8, ele diz sim, o seguinte: o Senhor cumprirá o que me diz respeito. Tem uma versão que diz isso, outra versão que diz: o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. Simplesmente está dizendo o seguinte: a sua vida, o que te diz respeito, interessa para Deus. Interessa para Deus. Muitas vezes a gente, na nossa ignorância espiritual, nós pensamos: Deus não vai se importar com isso, Deus não está olhando para isso na minha vida. E o que Davi está dizendo aqui é exatamente o contrário. Ele fala: o que me diz respeito, o que o Senhor está olhando para a minha vida, Ele se importa com os meus temores, Ele se importa com as minhas dificuldades, Ele se importa com aquilo que muitas vezes está afligindo o meu coração, aquilo que dói na minha alma, que muitas vezes eu não falo para ninguém, mas que me incomoda tanto há anos. O Senhor se importa com os complexos que a gente tem na vida, o Senhor se importa com tudo que nos diz respeito. Ele se importa com a nossa vida, Ele se importa com a nossa família, com o nosso casamento, Ele se importa com a nossa vida financeira, Ele se importa com detalhes que muitas vezes não interessam para ninguém, mas para o Senhor interessa. Deus se importa. É o que Davi expressa. Deus é um Deus tão amoroso, Ele é tão grande, tão excelso, mas Ele se importa o que me diz respeito. O que me diz respeito, Deus está se importando. E a palavra de Deus é tão clara quando nós vemos isso. Deus se importa com cada detalhe da nossa vida. O Salmo 37, versículo 5 diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Está dizendo, o que Davi está dizendo nesse salmo, mais uma vez: olha, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega, porque diz respeito a Deus, o que diz respeito à sua vida diz respeito a Deus. Entrega o teu caminho nele, ao Senhor, confia nele, e o resto Ele fará. Deus não é um Deus que esteja lá no céu e diz para a gente: olha, se vira, agora é com você. Não, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me leva a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Ele caminha, mesmo que eu esteja caminhando pelo vale da sombra da morte, Ele está comigo. Ele estará sempre me ajudando em tudo o que eu preciso, porque tudo que diz respeito à minha vida, diz respeito a Deus. Por isso a gente tem que entregar todos os nossos caminhos nas mãos dele. A nossa profissão, se tem alguém que tem alguma empresa, o nosso trabalho, nossa família, tudo diz respeito a Deus. Você acha que Deus não está importando com um filho seu que está perdido? Diz respeito a Deus. Você acha que Deus não está importando com a esposa que ainda não entregou o seu coração a Jesus Cristo? Diz respeito a Deus. Você acha que o seu sustento é você que tem que se virar para lá? Não, diz respeito a Deus. Ele
quer tomar conta da nossa vida, quer nos ajudar naquilo. Então Ele ouve e Ele se importa. Ele ouve o nosso clamor e se importa em fazer pelas nossas vidas. O Salmo 55, versículo 22, diz o seguinte: lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Deus, aquilo que diz respeito a você, meu irmão, minha irmã, diz respeito a Deus. Quem é Satanás? Se a nossa vida está no altar, quem é Satanás para nos tocar? Porque a minha vida diz respeito a Deus. A palavra de Deus nos diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. Nós sabemos que quando algum cisco vem em direção aos nossos olhos, nós fechamos os olhos imediatamente. Por quê? Porque temos que proteger a menina dos olhos. E a palavra de Deus nos diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. Ele é que nos protege. Ele, o que me diz respeito a Deus. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Pedro diz o seguinte: lançando sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós. Você pode não acreditar, mas Deus tem cuidado de você. Se você serve a Deus de verdade, Ele cuida da gente. Podemos estar passando o maior dos problemas, nós podemos estar dentro da fornalha ardente, como Sadraque, Mesaque e Abednego estiveram, mas Deus estava cuidando deles. Nós podemos estar na cova dos leões, como Daniel foi lançado, mas Deus estava cuidando dele. Nós podemos ser vendidos pelos nossos irmãos, traídos, como José foi traído e vendido como escravo, mas Deus estava cuidando dele. No momento parecia que não, mas o que dizia respeito a José, diz respeito a Deus. Deus estava com um plano, Deus tinha um plano de usar José, e o alicerce de José era muito pequeno ainda, para o edifício que Deus queria construir. Então ele tinha que passar por aquela situação, ele tinha que passar por toda aquela situação difícil, para que o alicerce fosse grande, porque o plano de Deus sobre a sua vida era muito maior. O que dizia respeito a José, dizia respeito a Deus. Deus está na história da nossa vida. Não precisa ficar atormentado, porque Deus está. Se você serve a Deus de verdade, olha, você pode estar passando pela tribulação, mas ela vai passar, e o que te diz respeito a Deus. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Davi tinha compromisso, por isso Davi poderia dizer: olha, o que me diz respeito a Deus, interessa para Deus. E a terceira atitude que nós vemos, que Deus não só ouve, não só interessa, mas Ele age nas nossas vidas. Olha o que diz o versículo 7: se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida, estende a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. Ele usa aqui que Deus refaz a sua vida, que Deus estende a mão contra os inimigos, e a tua mão me salva. Ele está dizendo: olha, Deus não só ouve, Deus não só importa com o que me diz respeito, mas Deus age na minha vida. Deus, Ele vai agir na nossa vida. Deus vai interferir.
Pode ser a pior das situações, mas Deus vai refazer a sua vida em nome de Jesus. Deus vai transformar a situação em nome de Jesus. Deus vai te livrar dos inimigos em nome de Jesus. Deus vai transformar toda e qualquer situação no nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus, quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos um Deus que não está lá só no céu, no seu trono, na sua glória, sendo louvado o tempo todo pelos seus anjos, mas a palavra de Deus nos diz que nós temos primeiro um Deus que trabalha por nós. O próprio Senhor Jesus Cristo, lá em João 5,17, ele diz isso de forma muito clara, e Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Deus trabalha pelas nossas causas. A palavra de Deus nos diz isso. O próprio Senhor Jesus Cristo falou: olha, eu estou trabalhando pelas suas causas. Lá em Isaías 64, versículo 4, diz o seguinte: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti que trabalhe para aquele que nele espera. Nunca existiu, porque está dizendo aqui, um Deus que trabalhe como o nosso Deus pelas nossas causas. Nunca se ouviu. Nós temos um Deus que interfere na história da nossa vida. É isso que nós temos que entender, que nós temos um Deus que está o tempo todo trabalhando pelas nossas causas, e Ele vai continuar trabalhando, porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse que Ele trabalhava, e o Pai também trabalha por nós. Nós temos um Deus que, além de trabalhar pelas nossas vidas, Ele não dorme. Ele não dorme. Ele não trabalha igual a gente, não. Uns trabalham 8 horas, 10 horas, 12 horas, mas de uma forma geral nós trabalhamos 8 horas. Deus, Ele não dorme, Ele trabalha o tempo todo. O Salmo 121 diz o seguinte: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O salmista dizendo: eleva os meus olhos, de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não dormirá. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. Que coisa maravilhosa é nós sabermos disso. Nós temos um Deus que, enquanto nós estamos trabalhando durante o dia, Ele está trabalhando por nós. Mas quando nós dormimos, Ele não dorme. Ele continua trabalhando por nós. Tem muita gente que trabalha à noite, Ele está ali trabalhando com eles. Mas às vezes a gente está dormindo, a maior parte da população está dormindo, e Ele está trabalhando por nós. Nós clamamos, Ele se importa com a gente, e Ele trabalha, e Ele age nas nossas vidas. Nós temos um Deus que age. E quando Ele age, a palavra de Deus diz que, agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Tem um versículo lá em Romanos também que diz, de forma muito clara para a gente: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus agir pela nossa causa, pode se levantar qualquer pessoa, todo o inferno, mas a vitória vai ser decretada no nome de Jesus para a gente. Porque quando Deus age, Ele age. E Deus tem a última palavra. A última palavra
pertence ao nosso Deus. Coisa boa é nós termos essa relação de amor com Deus. E essa relação, ela não pode entrar no ouvido e sair no outro. Essa relação tem que ser por todos os dias da nossa vida. Essa relação de amor tem que partir da nossa parte. O que nós podemos fazer? O próprio salmista diz: o que eu posso fazer pelo Senhor? Eu só posso cantar louvores, eu só posso reverenciar. O que eu posso fazer por Deus? Ele é Deus. Eu não posso fazer para Deus, eu não posso ajudar Deus, eu não posso orar para Deus, orar por Deus, porque Ele é Deus. Não posso fazer nada. Então, nessa relação de amor, só cabe a mim e a você adorá-lo, acariciá-lo com as nossas palavras, a dizer para Ele que Ele significa para a gente. E Ele que é Deus, Ele demonstra o seu amor para com a gente, nós pecadores perdidos, imperfeitos homens e mulheres que somos. Ele ouve o nosso clamor, Ele se importa o que me diz respeito, e Ele mostra o seu amor para a gente, de forma clara, agindo o tempo todo ao nosso favor. Ele é Deus, e Ele quer só o nosso amor, porque Ele é amor, e Ele sempre vai nos amar. Todos aqueles que se colocam na posição de filhos de Deus, que entregam o seu coração a Ele, e dizem para Ele: Senhor, eu preciso do Senhor, na minha vida, eu quero amá-lo por todos os dias da minha vida. O Senhor é a coisa mais preciosa que eu tenho. Não há nada nessa vida que se compare a ter Jesus. Não há nada melhor do que louvar o teu nome. Não há nada tão especial quanto o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Temos um cântico que diz isso: ninguém é como o nosso Deus. Ninguém. É um Deus perfeito, um Deus que merece todo louvor e toda adoração. Queria que você fechasse seus olhos. E eu queria fazer um apelo nessa noite. Para você que entendeu essa palavra, para você que quer ter essa relação de amor com Deus, não o dia que você vem ao culto, domingo eu fui lá e eu adorei a Deus, uma relação de amor, onde todos os dias, ao levantar e ao deitar, você expresse para Ele. Quando nós começamos a namorar, e queremos conquistar a nossa namorada, o que nós fazemos? Nós expressamos o nosso amor, nós falamos: eu te amo, você é tão importante, elogiamos. E o maior de todos os nossos amores é Jesus, e Ele nunca vai nos abandonar, Ele é nosso amor eterno. Por isso eu estou falando, você que quer nessa noite falar com Jesus, com Deus, e falar com Ele: Senhor, eu quero ter essa relação de amor, eu quero ter essa relação de amor, por todos os dias da minha vida com o Senhor. Eu quero levantar e falar: Jesus, eu te amo, como o Senhor é importante na minha vida, cuida da minha vida hoje. E ter a certeza no coração. Talvez até o dia de hoje você fale: será que Deus está me ouvindo? Será que Deus se importa
com todos os meus problemas. Talvez Ele importe com os grandes problemas, mas não com aqueles pequenos. Será que Deus se importa? E Deus se importa com você. O que te diz respeito, os detalhes da sua vida, Deus se importa. Será que Deus vai agir na minha vida? Será que Ele vai resolver esse problema que tem me atormentado? Se você tem tido dúvida até hoje nessa relação de amor, eu te desafio a ficar em pé e falar com Deus: Deus, de hoje em diante, eu quero ter uma relação de amor. Eu entendi perfeitamente que da minha parte eu só posso te louvar, mas eu quero crer que o Senhor me ouve, que o Senhor se importa com meus detalhes, os detalhes da minha vida, que o Senhor se importa com tudo na minha vida. E eu quero, Senhor, ter a certeza no meu coração que o Senhor vai agir nesse problema que tanto me aflige. Se Deus falou ao seu coração, em nome de Jesus, fique em pé e fale com o Senhor: Senhor, eu entendi que esse recado, que essa palavra é para mim. E nós vamos orar juntos. Nós vamos falar com Deus. Ó Deus, eu te louvo. Começa agora no seu coração a louvar a Deus. Se Deus falou ao seu coração, não fique sentado. Nós temos que aprender a ser desafiados e receber esses desafios e falar: olha, isso foi para mim. E falar para Deus de forma clara: Deus, eu sei que o Senhor me ouve, eu sei que o Senhor vai agir no meu problema. Eu quero ter essa relação de amor com o Senhor. Eu não quero ter uma vida superficial, mas eu quero uma mudança. E nós vamos orar. Coloque a mão no seu coração e vai falando com Deus. É você com Deus. Mais importante do que a oração que eu faço é a oração que você vai fazer agora. É você com Deus falando: Deus, eu quero ter uma relação de amor com o Senhor. Eu quero ter a certeza que o Senhor me ama. Eu quero ter essa convicção no meu coração. E eu quero te amar, de expressar isso de todo o meu coração. E nós vamos estar orando. Pai querido, eu coloco essas vidas diante do teu altar. São vidas preciosas, vidas tão importantes, e que talvez estejam passando por alguma aflição. Ó Deus, não deixa nenhuma dúvida no coração deles, que o Senhor os ama, que ninguém é como o nosso Deus, ninguém é como esse Deus, que nos amou de tal maneira que deu o seu único Filho, para morrer por nós na cruz do Calvário. E quantas vezes nós não entendemos isso, que se o Senhor nos deu Jesus, como não nos dará todas as coisas? O Senhor se importa, Senhor, com detalhes da nossa vida, o que nos diz respeito. Ó Deus, abençoa, que eles possam ter essa relação com o Senhor, de todos os dias da sua vida, ao levantar, louvar o teu nome, engrandecer o teu nome, e dizer: ninguém é como o Senhor. Um Deus que está ao nosso lado, um Deus perfeito, um Deus maravilhoso, um Deus grandioso, e um Deus que ouve o nosso clamor, um Deus que não dorme, um Deus que trabalha as nossas causas. Eu te agradeço, ó Deus, por essas vidas, e eu lhe peço, ó Pai, que o Senhor os abençoe, que o Senhor derrame da tua graça sobre a vida deles, e que eles possam sair desse lugar diferentes, felizes e abençoados. Que como Davi, ali, Senhor, tinha certeza que Deus lutava contra os seus inimigos, que Deus ouvia o seu clamor, que Deus era o Deus que está ao nosso lado. Muito obrigado, ó Deus, por isso, pela tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém.